Olá, irmãos, graça e paz. Como estão todos? Tudo bem? Espero que sim. Vamos novamente à nossa meditação, a nossa reflexão na palavra de Deus. Gostaria de fazer hoje a reflexão sobre a vida de Abraão. Abraão tinha um grande desejo na sua vida, ser pai. A vida desse homem traz grandes valores à nossa vida cristã, né? Mas eu queria abordar apenas esse aspecto, a paternidade de Abraão. Tudo que se lê desse homem aponta para o seu desejo de ser pai. As histórias que abordam sobre essa questão e mostram que o grande desejo da vida dele era ser pai. Inicialmente o nome dele era Abrão, né? A gente lembra que no início da história, o nome dele era Abrão, que tem um significado, pai exaltado. Ao fazer uma aliança com promessa, o Senhor muda o nome de Abrão para Abraão, pai de uma multidão. O significado é outro, aumentou, né? Ainda nele, talvez, o desejo da paternidade. Quando Deus chama Abraão e lhe faz promessas, ele garante dentre elas uma grande descendência, uma grande nação por descendência, e que na sua descendência todas as famílias da terra seriam benditas. Então a paternidade realmente está ligada à pessoa de Abraão. Quando sai de Harã, de Ur dos caldeus, e depois de Harã, a sua mulher já era sabida, ela era estéril. E por tabela Sarai não podia ter filhos, né? E quando ele sai, ele leva consigo Ló. Ló era sobrinho de Abraão. O seu irmão, o pai de Ló, havia morrido prematuramente, né? Perdeu a vida, e Abraão, então, eu creio, adota Ló como um afilhado, como um filho do seu irmão. Assim, Abraão leva Ló consigo para a terra de Canaã. Abraão era um retrato de mansidão, né? A gente olha, vê essas coisas. Assim, ele tem um problema de conflito entre os pastores do seu sobrinho, porque com os seus pastores, né? Os pastores que cuidavam do seu gado, seus empregados. E acontece que eles tinham um grande rebanho e era difícil acomodá-los todos em um ambiente só, era muito animal. Eles eram ricos, eles tinham muitas ovelhas, muitas cabras, e isso dificultava a pastagem. Eles começaram a ter conflito entre eles. Então Abraão, um comportamento paternal, como qualquer pai faz, né? Fala, não, pode escolher o melhor caminho que você entender, e a gente se separa, porque não é bom a gente estar tendo conflito entre nós, né? Entre eu e você, ou entre os nossos, nós somos parentes chegados, né? Não cabe a gente ter conflito, nem também os nossos empregados entre eles. Então, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló escolheu, olhou, viu o Vale do Jordão com muita água e muito pasto, muita pastagem, não teve dúvida, foi para aquela direção. E assim eles se separam. Isso foi em Gênesis 13, a gente vê isso logo no começo ali, né? Entretanto, no capítulo 14 de Gênesis, a região onde estava Ló, tinham 5 cidades, chamadas cidades da planície, entre elas Sodoma e Gomorra, né? E o que acontece é que essas cidades resolveram não pagar tributo ao rei Anrafel, né? Cujo povo era de uma cidade da região da Babilônia. E esse rei, então, vem com um exército, se alia com 4 outros reis e atacam as cidades da planície. Ló, sobrinho de Abraão, estava vivendo em uma dessas cidades, Sodoma, e ele, portanto, estava no meio desse povo e os seus rebanhos pastando nas pastagens do Jordão. Então, quando essas cidades caem diante desse rei Anrafel, eles levam muitos cativos, dentre eles Ló e sua família. Levam todos os bens, todos os animais, eles levam cativos, levam para eles, né? E creio eu que algum dos empregados de Ló conseguiu escapar.
e correu avisar Abraão. E avisou o que havia acontecido, né? E novamente o instinto paternal de Abraão se revela. E ele não teve dúvidas. Separou um pequeno exército e correu em socorro do seu sobrinho Ló. Correu em socorro para alcançar eles ainda no caminho de volta, obtendo pleno sucesso. Ele ataca os reis durante a noite e vence esses reis. E traz de volta Ló e as mulheres, suas filhas e sua esposa, traz de volta os seus bens, os seus animais e todo o povo das cidades ele traz de volta. Quando ele chega, ele encontra o rei Melquisedeque de Salém. Abraão habitava no Hebrom e ele foi lá ao rei Melquisedeque, que era um rei sacerdote. Ele era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. E aí ele apresenta os dízimos como oferta a Deus, ao Deus Altíssimo, da sua vitória, devotando a sua vitória ao Deus Altíssimo. Depois que nós temos mais eventos aí nessa história, né, que a gente vai vendo a atitude paternal de Abraão, com Ló, né, em particular, e Deus anuncia para Abraão: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o mal da cidade está chegando até mim. Eu vou descer e ver como é o que está acontecendo lá, e vou destruir essa cidade. Mais uma vez desponta o instinto paternal de Abraão, né? E ele roga pelas cidades para que Deus não as destruísse. E ele começa assim: mas Senhor, se tiver 50 justos naquela cidade, destruiria o Senhor da justiça todos, inclusive os justos, junto com os maus? Não destruirei os maus, os justos como os maus. Então ele vai diminuindo. Mas e se tiver 45? Se tiver 45, o Senhor destruiria? Ele: não destruiu, não vou destruir. Se tiver 40 justos naquela cidade, ele vai diminuindo. 30, 20, e chega em 10, ele para. E Deus fala: não destruiria se tivessem 10 justos, se tiverem 10 justos na cidade. Para o Senhor é claro, né? Ele já sabia por quem os sinos dobram, né? Abraão estava defendendo a causa do seu sobrinho, do seu afilhado Ló, né? E ele estava preocupado com Ló e sua família. Mais uma vez desponta esse instinto paternal. E o Senhor envia então, mesmo que ele não tendo pedido, o Senhor envia 2 anjos para retirar da cidade Ló e sua família, né? E a gente já sabe essa história também. Em Gênesis 16, indo um pouquinho para frente de novo, Sarai propõe a Abraão: olha, Abraão propõe: tenha um filho com a minha escrava, assim eu posso suscitar a sua descendência em nosso nome, em nome da minha serva Agar, era uma egípcia. E Abraão no momento aí de fraqueza, eu creio, né, resolveu ceder, e nasce-lhe então Ismael, né, pai das nações árabes. Em consequência disso, o Senhor, no capítulo seguinte, já é narrado a sequência dos fatos, né? O Senhor faz nova aliança com Abraão, em Gênesis 17, né? Muda o nome. Primeiro ele muda o nome: você já não vai ser mais Abrão, seu nome agora vai ser Abraão, pai de muitas nações. Sarai também vai mudar o seu nome. O nome dela significava minha princesa, e agora vai se chamar Sara, somente princesa, né? Como Deus é bom, né? Apesar dos nossos erros, a sua graça se manifesta conosco o tempo todo. Então ele foi e falou: olha, mas aí Abraão, não, mas o meu filho Ismael, não, eu vou abençoar ele também, ele vai ser abençoado também, e toda a sua descendência será abençoada, Abraão. Mas o filho do qual eu te prometi é Isaque, que significa ele ri. Porque quando Isaque nasceu, Abraão deve ter rido sozinho, deve ter ficado em uma alegria sem fim, porque chegou finalmente o filho prometido que daria a ele a descendência, na sua descendência uma grande nação, além de todas as famílias da terra serem abençoadas por Deus, né? E através do seu descendente,
como Deus é bom e como a sua graça nos alcança. Sendo Abraão agora, vamos entender, pai dos povos árabes, pai dos israelitas. E em Gálatas 3:29, Paulo explica que Abraão é pai dos cristãos judeus. Pela fé, nos tornamos filhos adotivos em Cristo Jesus. Somos descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Também era para nos alcançar, nos abençoar, né? Suscitava em Abraão a nós como descendentes. Como Deus é bom e a sua graça nos alcança. Sendo Abraão nosso pai, o que podemos aprender com ele? Em primeiro lugar, a fé, né, gente? Fé em nosso Deus. Esse é o primeiro ponto, que a gente pode crer que o Senhor não falha. Ele é leal naquilo que ele promete, naquilo que ele diz. Então ele foi chamado amigo de Deus. Eu acho que esse é o outro ponto. Ele foi chamado, não foi só lá em Gálatas, em Tiago. Ele foi chamado em Tiago também, 2:23. Mas ele foi chamado já no Antigo Testamento de amigo de Deus. Segundo Crônicas 20, capítulo 20, versículo 7. Em Isaías 41, versículo 8 também fala. E em Tiago 2:23. Ser amigo é o que se chama um indivíduo que mantém um relacionamento de afeto. Ser amigo de Deus, diz que Abraão tinha um relacionamento de afeto com Deus. Ele amava o Senhor. É aquele que é leal e demonstra amor incondicional. E também ele demonstrava amor incondicional com o Senhor. Então Abraão se caracteriza por ser amigo de Deus. E esse é o ponto de convergência que nós devemos resgatar em nossa vida. Ter um relacionamento de amizade profunda, de lealdade, né? Ele tinha uma personalidade acolhedora e o seu coração era voltado para o Senhor, Deus Altíssimo, aberto a servi-lo e adorá-lo, sempre interceder em favor dos próximos, a que Deus ama também. E isso nos identifica com o nosso Deus, amar o nosso irmão, o nosso próximo e todos aqueles que têm vida em si mesmo, porque Deus concedeu. Então a minha oração hoje é que Deus possa nos moldar com sua amizade, nos moldar a nossa vida com a sua amizade incondicional e que a gente possa corresponder a essa amizade, né? E que esse exemplo de Abraão, né, de fé, de lealdade, de amor também possa ser um exemplo para nós seguirmos. Que o Senhor com o seu Espírito Santo nos ajude a servi-lo como seu amigo, o nosso pai Abraão. Que Deus abençoe a cada um.